E a aula já fez foi começar? Olá, pessoal da Turma X, como é que vocês estão? Então, pessoal, nós vamos aqui para o último conteúdo da disciplina, que é o sistema urinário. Desculpa aí pelo atraso e vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Então, assim, o sistema urinário é um dos sistemas importantíssimos, como todos os outros são, né? E trabalhando de modo integrado, isso aqui causa harmonia no funcionamento do corpo humano. Mas o sistema urinário é aquele sistema que vai estar responsável pelo processo de desintoxicação do nosso organismo, onde através desses dois órgãos que nós vamos caracterizar, que é o fígado, eles vão eliminar as diversas substâncias que estão presentes no nosso organismo, associadas e trabalhando conjuntamente, associado com o fígado. Então vamos lá para a parte teórica da coisa. Então vamos para a definição. Sistema que contribui para a manutenção da homeostase. Esse termo homeostase, ele quer dizer harmonia, funcionamento de modo harmônico. O nosso organismo ele tem diversos sistemas que desmembrado não significam nada. A partir do momento em que você coloca esses sistemas no corpo humano e que eles começam a funcionar em harmonia, onde um depende do outro e o outro do outro, e sucessivamente, isso a gente chama de homeostase. O nosso organismo ele funciona em homeostase. E essa homeostase é suficiente para manter o equilíbrio das diversas funções orgânicas. Então, lá, produzindo urina e eliminando resíduos metabólicos, tais como água, eletrólito e eletrólitos em excesso no organismo, como glicose, ureia e outros. O sistema urinário ele é composto pelos rins, que são em número de 2, que secretam urina, os ureteres, que são as vias que conduzem a urina para a bexiga, que é um reservatório dessa urina, e a uretra que elimina essa urina para a região do meio externo. Então está aqui, a gravura evidencia isso, né? Nós temos aqui o sistema urinário, tanto masculino como feminino, eles são iguais. Eles só vão diferenciar na uretra, porque no homem, a uretra externa, que é a parte componente do pênis, ela se torna maior do que a uretra feminina. Então, só tem essa diferença. As demais estruturas são iguais. Então, está aqui, nós temos dois, o sistema urinário é formado por dois rins, onde um fica na região direita e outro na região esquerda. Acima desses rins tem as glândulas chamadas suprarrenais, e são glândulas que vão produzir os hormônios corticoides. Então tá aqui os rins, desse rim desce duas estruturas que vão se encontrar lá na bexiga, que são os ureteres. Tanto no homem como na mulher são iguais. E a bexiga, que é uma estrutura muscular oca, que vai ter como função o armazenamento da urina. E a eliminação dessa urina para o meio exterior através da uretra, que no homem ela é muito maior por conta do pênis. Então está aqui uretra, bexiga, ureteres, rins e glândulas suprarrenais. Essa outra gravura especifica com suas partes componentes. Então assim, vocês estão vendo aqui o rim, corte longitudinal, onde esse corte vai mostrar cada estrutura presente no seu interior, que são essas pirâmides. Essas pirâmides recebem sangue através da artéria renal e o sangue sai através da veia renal. Então, recordando que a artéria leva sangue para os órgãos e a veia capta o sangue levando dos órgãos para o coração. E nessas estruturas do rim é onde vai ocorrer o processo de filtração e formação da urina. Então, ele diz aqui, né, resíduos são filtrados e o sangue forma a urina, que desce através dessas estruturas para esse órgão aqui, oco e muscular, que é a bexiga, que é armazenada até um determinado ponto, e depois é levado para o exterior através da uretra. Então, vamos entender o seguinte. Para se manter a homeostase, as concentrações das substâncias tais como água, sódio, cálcio e hidrogênio, elas devem permanecer relativamente constantes no nosso organismo, bem como as concentrações de uma grande variedade de outros produtos e celulares, certo?
Então, assim, o metabolismo celular, ele tende a ser constantemente e desarranjar o meio interno através do consumo de determinadas substâncias e produzindo substâncias tóxicas, como, por exemplo, o oxigênio e a glicose e outros resíduos metabólicos decorrentes da própria formação da ureia. Então, já que isso existe, o nosso organismo atua com o sistema urinário, contrabalanceando isso, tornando esse equilíbrio harmônico para que o organismo continue em homeostase, em harmonia interna. Então, os rins, como as principais funções excretores, são decisivamente importantes na manutenção do balanço hídrico de determinadas substâncias e na constância harmoniosa do meio interno. Quero que vocês entendam isso. Qual é a principal função do sistema renal? Nós vamos ver que ele faz filtração, ele faz reabsorção de água e secreção. Mas a principal função do sistema renal é deixar o nosso organismo em homeostase, porque nós consumimos alimentação em diversas substâncias e o aumento da concentração dessas substâncias, a diminuição delas, fazem com que essa harmonia de funcionamento se torne errônea no nosso organismo. Então, o sistema urinário entra para fazer o controle disso daí, trazendo isso mais para próximo do normal. Um exemplo muito característico, o consumo de bebida alcoólica. Todos nós sabemos que o álcool é uma substância nociva ao nosso organismo. Então, quando você ingere o álcool, que é uma toxina, que esse álcool é quebrado lá no fígado, ele precisa ser eliminado do seu organismo, senão ele vai desencadear um processo de intoxicação. E esse álcool é eliminado juntamente com quem? Com a água, que é metabolizado lá a nível de fígado e filtrado no rim para ser eliminado, porque se aumentar a sua concentração em determinado ponto acima do normal, vai ocasionar um prejuízo no organismo. Então, eliminam do corpo grande quantidade de produtos metabólicos, tais como ureia, ácido úrico e creatinina. Vamos entender a anatomia dos rins. Então, os rins são dois órgãos marrons avermelhados situados na parte posterior da cavidade abdominal. Um em cada lado da coluna vertebral, como vocês viram lá naquela gravurinha lá, né? Cada rim possui um capuz formando uma glândula endócrina, como nós vimos lá, as glândulas suprarrenais, ou chamado também de adrenais. Os rins apresentam aproximadamente 11 centímetros de comprimento e estende-se desde o nível da vértebra torácica de número 11 até a torácica de número 12 e a lombar de número 3. Devido à presença do fígado, o rim direito está ligeiramente inferior em relação ao rim esquerdo. Então, vocês viram aí a localização, né, dos rins, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E esses rins, qual é a função dele? Filtrar, secretar e absorver água. Essa gravura aqui mostra, entra uma artéria renal, que desce como ramo da artéria aorta, e sai a veia renal. Então, aqui tem dois rins, dois uretérios, um ureter e outro ureter. O que é um ureter? É o canalículo que liga o rim à bexiga. Temos uma bexiga. Qual é a função dela? Armazenar urina. E a uretra, que a função dela é eliminar urina para o meio externo do nosso organismo. Aqui nessa gravura mostra uma estrutura chamada de córtex renal, que é a parte superficial do rim, a delimitação da parte interna. E a região interna é chamada de medula renal. Então, vamos seguir. Essa gravura aqui ela é muito interessante, porque ela vai nos mostrar a situação onde está localizado no corpo humano os rins. Aqui, na região direita e na região esquerda, a sua localização. A descida dos uretérios para a bexiga e aqui a uretra. E vocês estão vendo que essa gravura é de uma mulher, por conta da presença aqui do útero, das tubas uterinas e dos ovários. Então, entendido aqui o seu posicionamento, esse aqui está um pouco mais elevado do que esse, por conta da presença do fígado aqui. Estrutura interna do rim. Então, vamos lá.
Existem 3 regiões que podem ser destacadas em cada rim: córtex renal, a medula renal e a pelve renal. Todo córtex é a região mais superficial. O córtex é a camada externa, é a região que delimita a parte interna da parte fora do rim. É situada abaixo da cápsula fibrosa e tem expansões do córtex. As colunas renais projetam-se para o seu interior. A medula renal está localizada abaixo do córtex e vai formar estruturas chamadas de pirâmides renais, onde nessas pirâmides renais vai ocorrer o processo de filtração, de reabsorção e de secreção. Então aqui está mostrando, né? Essa gravura lá é muito bem específica em relação a isso. Então aqui, essa parte externa, estou tentando riscar aqui, retilíneo não consigo, é o córtex renal. É a estrutura que delimita o que é interno do que é externo. Essa parte interna aqui, a própria estrutura do rim, é a medula renal. Essas medulas, elas se juntam, essas estruturas que são as pirâmides, onde, quando o sangue entra através da artéria renal, que vai para essa região aqui, esse sangue ele vai ser filtrado, vai ser retirado a porção tóxica dele e retirada a porção componente, onde são os principais componentes formadores da urina, que são coletados aqui já nessa estrutura acinzentada e desce aqui pela região do ureter. O sangue retorna pela veia renal. Essa outra gravura também mostrando, né, do lado anterior, depois posterior, a própria estrutura de cápsula fibrosa que está inserida na parte superior do rim, e as outras partes que eu falei, mas só por vista anterior. Então vamos lá, né, falar de cada estrutura. O que é um ureter? Eu já antecipei um pouquinho. Ele é um tubo muscular oco que une o rim à bexiga. E a função dele é trazer a urina do rim até a bexiga. A bexiga é uma bolsa oca formada por tecido muscular liso, localizada à frente da sífise púbica, né, que funciona como reservatório de urina. O fluxo contínuo de urina chega pelos ureteres e é transformado em uma emissão periódica, que é o chamado ato de micção. Então, qual é a função da bexiga? É armazenar a urina até determinado ponto. Porque nossos rins eles estão continuamente filtrando urina e jogando, e essa urina vai escorrendo e descendo para dentro da bexiga. Se nós não tivéssemos bexiga, a gente estava todo tempo urinando. Então, a urina é armazenada na bexiga. Quando chega em determinado ponto que a gente sente a necessidade de eliminar essa urina, a gente elimina ela através do processo chamado de micção. E a uretra constitui o último segmento das vias biliares, difere em ambos os sexos. No homem, a via comum entre micção e ejaculação é a uretra, e na mulher serve apenas para excreção urinária. Essa outra gravura ela vai mostrar internamente como é que é microscopicamente a estrutura renal, que é o chamado nefro-renal. Aqui, ó, nefro. O nefro ela é formado por essas estruturas, onde eu tenho um agregado de arteríolas e veias, onde elas vão se enovelar para que ocorra o processo de filtração do sangue. O que eu quero que vocês entendam é que aqui vai ocorrer filtração, reabsorção e secreção de substâncias. Nós não vamos detalhar especificamente esse funcionamento fisiológico, porque aí nós já passamos para um outro plano de estudo. Eu quero que vocês entendam o que ocorre: filtração glomerular, reabsorção e secreção. E os vasos sanguíneos do rim? Já até citei alguns, né? A veia renal e a artéria renal. O grande fluxo sanguíneo está relacionado ao fato de os rins poderem manter a homeostase do sangue, somente se uma considerável quantidade de sangue passar por ele. Logo após penetrar no hilo, a artéria ramifica-se em diversos ramos dorsais, e esses ramos dorsais formam ramos interlobados que vão alimentar o rim de sangue. O que isso está querendo dizer? É o seguinte, que o rim só funciona se chegar sangue até ele. E esse sangue eles têm que estar em sua maior porção bem diluído. Daí a necessidade
da gente sempre estar ingerindo água para o melhor funcionamento renal, visto que as funções renais elas ocorrem por difusão, que são trocas líquidas, onde ocorre um meio de concentração em um ambiente relacionado a outro ambiente. Então, resumidamente, o sangue faz o seguinte processo: artéria renal, arteríola aferente, glomérulo de Malpighi, arteríola eferente, capilares, veia e cava inferior. Nós não vamos nos deter muito, porque o intuito maior do entendimento do funcionamento do sistema renal para a técnica de enfermagem é nos processos de absorção, reabsorção e desintoxicação e a estrutura anatômica lá. Porque, assim, vocês vão aconselhar pacientes que estão fazendo uso de sonda uretral, tanto de alívio como de demora, e relacionado aos processos de funcionamento renal. Alguns de vocês poderão trabalhar em locais que fazem hemodiálise e sucessivamente. Então, esse conhecimento, a base desse conhecimento serve para isso. E a urina, né? À medida que o sangue é filtrado lá no rim, o produto de filtração desse sangue já é a urina que está presente lá no ureter e que desce para a bexiga. Qual é a composição dela? A composição da urina, 95% de água. Então, assim, se a gente eliminar 1 litro de urina para fora, desse 1 litro, 95% de água. Então, pessoal, a gente perde muita água na urina. Daí o fato da gente estar todo tempo ingerindo água, para não correr um desbalanço hídrico. 2% é de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% relacionado a outros sais e produtos nitrogenados. O controle hormonal. Então, vamos entender o seguinte. O que faz com que a gente sinta necessidade de urinar? Primeiramente, a presença de urina na bexiga em um determinado ponto. Segundamente, existe o controle hormonal de filtração de urina. Entender como assim? Vocês já devem ter notado no próprio corpo de vocês que quando vocês estão em ambiente frio, vocês sentem uma maior necessidade de urinar do que quando estão em ambiente quente. Bom, isso é verídico, porque em ambiente frio, a gente não perde muita água através do processo de sudorese. Então, essa água que vem a ser perdida, ela vai ser através da urina. E no ambiente quente, ocorre o contrário. A gente perde mais água através da sudorese e menos água através da urina. Então, esse é o fator temperatura externa. Mas existem os fatores hormonais e existem os fatores substanciais. Um dos fatores hormonais é o controle hormonal através da aldosterona. A aldosterona, vocês viram lá, aqui em cima do rim, é uma glândulazinha produtora de hormônio, que esse hormônio ele aumenta a reabsorção de sódio e secreção de potássio do nosso organismo. Como assim? Entenda o seguinte, quando a gente consome sódio, sal de cozinha, o NaCl, esse sal que entra no nosso corpo, ele só consegue sair dissolvido em água. Ele não sai sólido, ele só sai dissolvido em água. Então, se eu consumir muito sal, eu tenho que consumir muita água para eliminar esse excesso de sódio do meu organismo. E outro fator é o fator natriurético arterial, que está relacionado ao aumento da filtração glomerular e promove a dilatação da arteríola aferente com constricção da arteríola eferente. Vamos entender esse negócio melhor aqui. Ó. Então, assim, algumas substâncias elas agem no sistema nervoso que vão ou aumentar ou diminuir a taxa de filtração renal. Substâncias tais como álcool. O álcool ele aumenta ou diminui? O álcool ele aumenta, ele faz com que nós eliminemos mais urina, porque essa eliminação maior de urina também vai servir para eliminar o álcool que está dissolvido na água presente no sangue. Então, e outras substâncias também vão ter esse comportamento. Então, o sangue, está aqui a glândula hipófise, né? Sangue concentrado de determinada substância, manipula a hipófise, que faz com que aumente a reabsorção de água e o indivíduo diminui a eliminação de urina. E a urina se torna mais concentrada e mais escura. Então, todas as vezes que ocorrer a reabsorção de água, a urina vai ficar mais escura. Todas as vezes que ocorrer menos reabsorção de água, ela vai se tornar mais clara. Então, essa gravura aqui diz por que as bebidas alcoólicas aumentam a vontade de ir ao banheiro. Está explicado bem aqui, ó.
Vamos voltar aqui. Está explicado aqui. O álcool ele vai inibir essa glândula hipófise, que está localizada aqui na região encefálica, na produção do hormônio chamado ADH, a vasopressina. A vasopressina ela diminui a reabsorção de água. Então, se eu não vou ter uma reabsorção de água maior, vai eliminar mais água. Por conta de que eu vou eliminar mais água? Para eliminar o álcool que está presente no sangue, senão vai intoxicar. A urina fica mais diluída e mais clara. Então, por isso que, fisiologicamente, quando você está bebendo, principalmente bebidas que são fermentadas, tais como a cerveja, você bebe até um determinado ponto, e aí dali aquele determinado ponto, quando você vai ao banheiro, você praticamente passa aí seguidas vezes. Por conta de que esse processo aqui é interrompido e você tem que eliminar esse álcool do seu organismo, e para eliminar ele, você tem que eliminar a água. Então, distúrbios do sistema excretor. Primeiramente, são os cálculos renais. O que é um cálculo? O cálculo ele é a solidificação de determinados sais dentro da cavidade renal. O cálculo ele pode ocorrer tanto a nível de rim como a nível de vesícula. Então, forma quando há o aumento da concentração de cálcio e de outros sais na região da urina. O cálculo se forma dentro do rim e tende a ser expelido pelo ureter ou, quando muito grande, retirado cirurgicamente. Glomerulonefrite, uretrite e cistite. A glomerulonefrite é uma infecção dos rins causada por bactéria ou algum outro micro-organismo, geralmente bactéria ou vírus. A uretrite é uma infecção da urina e a cistite é a infecção da região da bexiga, todas elas ocasionadas por manipulações, principalmente em pacientes que fazem uso de sonda uretral. Essas infecções são causadas por bactérias. Bom, pessoal, aqui já muito cansado, a gente finaliza esse bloco de conteúdo para vocês, certo? Eu vou enviar a atividade para que vocês respondam ela no tempo que for cobrado, certo? Em tempo de, geralmente, uma semana. Um abraço para vocês e bons estudos.